algo muito típico da cultura brasileira, mas que eu acredito que se encontram em outras culturas também, é a ideia de que num encontro sexual, especialmente um primeiro encontro, se a gente falar demais, a gente vai atrapalhar a transa. Que, sabe, conversa é algo que corta o clima. E aí, o que acontece? Acabamos muitas vezes falando demais sobre outros temas que é para quebrar aquele gelo do primeiro encontro, a gente se sentir mais à vontade, né? Muitas vezes uma forma da gente interagir e se sentir aceito é falando, mas a gente fala muito pouco sobre quais são os nossos medos, quais são os nossos desejos, as nossas expectativas. Às vezes a gente nem tem um papo real sobre segurança sexual. E aí vivemos nesse caos. Isso é a fórmula certa para a frustração. Aumenta muito a chance desse encontro ser caótico e de você sair com a impressão de que alguma coisa não foi tão desejada. Possivelmente houve quebras de limites, porque você também não tinha muita clareza de quais eram os seus limites, de quais eram os limites da outra pessoa. Quando a gente não tem clareza de limite, a gente nem sabe por onde trafegar. É como um rio sem margem, a água fica espalhada, então perde potência. Quando a gente tem noção de limites, a gente pode fluir dentro desses limites. Então, algo revolucionário que eu aprendi em um dos retiros que eu fiz, que é um retiro do ISTA, da Escola Internacional de Artes Templárias, é uma conversa que se deve ter antes de você ter uma relação sexual casual. Essa conversa, ela segue 5 passos e eu vou contar para vocês quais são esses passos para que vocês implementem isso aí na sua vida. O primeiro passo é conversar sobre relacionamentos. É uma pessoa que você está conhecendo agora, essa pessoa ela está envolvida com outra pessoa, quais são os acordos que ela tem dentro desse relacionamento, se houver. O segundo passo é conversar sobre segurança sexual. Então, isso significa quais foram os testes que você fez e qual a data destes testes. De fato, você só pode saber da segurança sexual da outra pessoa se ela já foi testada. E da última vez que ela foi testada, teve sexo com alguma outra pessoa, sexo de risco com alguma outra pessoa. A gente sente até calafrio, né, de fazer esse tipo de pergunta, mas isso é consciência sexual, isso é fundamental para que a gente possa ter uma escolha consciente sobre até onde eu quero ir nesse encontro. Falado disso, podemos ir para o terceiro passo, que é sobre limites. Então, qual é o meu limite aqui? Até onde eu quero ir? De repente, eu não quero ter penetração, de repente, eu quero ter penetração, mas só com o uso de camisinha. De repente eu não me sinto à vontade de ter um sexo oral ou um sexo anal. Para esse encontro, quais são os seus limites? Como eu disse, limite é contorno, ele vai te ajudar a fluir com leveza dentro das possibilidades que foram acordadas. O quarto passo é falar sobre desejos. Essa é a parte mais suculenta, né? Que também pode ser extremamente desafiadora, porque nós não fomos acostumados a reconhecer e nomear os nossos desejos. O que eu realmente quero com esse encontro? Eu quero sexo selvagem. Não, eu quero só um encontro de carícias, uma troca de afeto. Isso é muito importante e vai te empoderar muito para que você reconheça aquilo que é a sua necessidade nesse encontro. O quinto passo é conversar sobre medos e expectativas. Então, aqui cabe, por exemplo, eu tenho a expectativa de que amanhã você me dê uma ligada, me passe um telefonema para saber como é que eu tô.
Eu tenho expectativa de que a gente continue se encontrando e se conhecendo mais. Eu tenho expectativa que após esse encontro a gente não se fale, você esqueça que eu existo. Tudo é possível, é importante a gente reconhecer qual é essa expectativa e também quais são os medos. Pode haver um medo de que esse encontro mexa com você de uma determinada forma, que te desestabilize, que acorde alguma ferida, alguma coisa. E quando a gente nomeia os nossos medos, fica muito mais fácil para a gente lidar com eles. Então, anotem esses passos, experimentem. Eu sei que isso é algo contracultural, é revolucionário, mas essa é a proposta, uma revolução sexual consciente, para a gente viver uma sexualidade consciente, consentida, com sentimento, unido à razão e à intuição, não uma coisa batendo na outra. Então, experimentem e me contem aí como é que foi essa experiência de vocês.